Olá, queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós unidos na fé nesse dia 25 de fevereiro de 2024. Pedimos a Deus nesse segundo domingo da Quaresma. Nós temos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, como para a nossa reflexão no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que queria dizer ressuscitar dos mortos? O que nós temos no Evangelho, chega um momento que Jesus vai se apresentando como Deus para os seus discípulos. Há momentos em que Jesus deixa a multidão de lado, começa a caminhar para Jerusalém, depois vai orientando melhor os seus discípulos. Há momentos em que Jesus começa a colocar a sua precedência divina. Caminhar sobre as águas é uma precedência divina. A transfiguração é uma precedência divina, ou seja, só Deus pode se transfigurar, só Deus pode caminhar sobre as águas. Isso não é algo que o ser humano pode fazer. Então são momentos em que Jesus se revela divino. São momentos em que Jesus se apresenta como Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade para os seus. Jesus era muito pegado a esses 3, Pedro, Tiago e João, viu? Então o Evangelho começa com esse movimento. Viu? Naquele tempo, Jesus tomou contigo Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos. Esses 3 discípulos estarão com ele no Horto das Oliveiras, são os mais próximos a ele. Estarão com ele lá na menina Talita Cum, levanta-te. Então Jesus carrega esses 3. Leva uma alta montanha, lugar da manifestação de Deus. Lembrando sempre que, biblicamente, montanha é o lugar em que o ser humano sobe, Deus desce na montanha ao encontro do humano com o divino. Então Jesus faz esse movimento. O Sermão da Montanha, os 10 mandamentos no Monte Horebe. Então são sempre um espaço da terra em que o ser humano sobe, Deus desce ali ao encontro do humano com o divino. Então Jesus pega esses 3, Pedro, Tiago e João, os leva a uma parte, ali ele se transfigura. Se transfigura que nenhuma lavadeira poderia alvejar aquela roupa. Jesus se revela divino na sua característica divina. A transfiguração, Jesus se transformou, mostrou e revelou a sua divindade. Nessa divindade aparecem 2 figuras que são representantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Basicamente, o Antigo Testamento tem 3 linhas de reflexão: a lei, os profetas e a sabedoria. A sabedoria é o menor de todos, mas os 2 personagens que representam todo o Antigo Testamento é Moisés e Elias, os 10 mandamentos e os profetas. Então, ali eles estão conversando. Não sabemos a conversa deles, mas sabemos que ali é o Antigo Testamento conversando com o Novo Testamento. É o Antigo Testamento conversando com o Novo Testamento. Pedro, movido e todos com muito medo, Pedro faz uma proposta para Jesus. É bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias.
Pedro não sabe o dizer, porque Pedro é um homem em busca de uma experiência de fé. Pedro é um homem em busca de uma identidade religiosa. Ele ainda não tem. Mas é um homem bem intencionado. É um homem que quer agradar. É um homem que quer acertar. Mas ainda não tem a maturidade, uma identidade religiosa, de fé, que determina aquilo que é o mais próximo da vontade de Deus. Por isso que Pedro faz isso. E por que Pedro não está sabendo o que dizer? Porque Pedro, ao oferecer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias, Pedro está colocando Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias. Só que Pedro está diante de Jesus transfigurado. Moisés não se transfigurou, Elias não se transfigurou. Pedro está diante de Jesus transfigurado. E mesmo assim, Pedro, por medo, na sua ingenuidade, quer igualar os três em pé de igualdade. Por isso Pedro não sabe o que está dizendo, como muitas vezes a gente também não sabe o que está dizendo. A gente muitas vezes não sabe o que está falando. Entendeu? A gente não sabe o que dizer. E o preço disso, as consequências disso, é que, diante dessa realidade, diante desse contexto todo, aparece Deus. Deus aparece no batismo e agora aparece agora. No batismo, eis o meu filho em quem eu coloco todo o meu agrado. E agora Deus novamente na nuvem. A nuvem era sempre sinal da presença de Deus. A nuvem acompanhava a Arca da Aliança. Então Deus se revela na nuvem e a voz de Deus agora diz: este é o meu filho amado, escute o que ele diz. Então a orientação de Deus agora é: escute Jesus. No batismo, Deus apresenta o seu filho. Este é o meu filho muito amado. E agora não, agora Deus fala, e ao falar, este é o meu filho amado, escute o que ele diz. E a partir disso, tudo desaparece, só fica Jesus. A voz de Deus some, o Moisés e Elias some, só fica Jesus. O que é interessante é que na hora que Deus fala, nós temos 3 discípulos, 2 representantes do Antigo Testamento, Jesus e a voz de Deus, 7 pessoas. 7, biblicamente, é o número da perfeição. Então, nesse momento, nós temos 7. Depois termina, começou com 4, voltou a ter 4. 3 deve ouvir 1. Então, Jesus leva os 3, são 4. Depois termina da mesma forma, os 4 novamente. Os 4 que sobem, 3 devem ouvir 1. E os 4 que descem, os 3 devem ouvir 1. E Jesus transfigurado. A orientação de Jesus é: não fala nada não, até a ressurreição dos mortos. E eles não sabem o que é isso, eles ignoram isso. O que será que ele quer dizer com isso? Mas vamos obedecer. Então o evangelho de hoje é isso, essa lógica bonita de Jesus se transfigurando, se revelando aos seus discípulos, e depois dessa experiência de se encontrar com o transfigurado, a orientação: espera a ressurreição. E eles não sabem o que é isso. Vão ter que esperar para saber e conhecer. Por isso que Deus possa iluminar e abençoar todos nós, que não tenhamos a tentação de Pedro de igualar Jesus a Moisés e Elias, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é muito maior do que Elias, Salomão, Jonas e Moisés. E vamos rezar com muito carinho a oração da campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Amizade Social. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nessa quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos a vossa santa vontade. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso domingo, nos fortaleça na fé e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Eis o meu Filho amado, escute o que ele diz.